Olá a todos, meu nome é Lívia Bueno e irei apresentar a história do livro A Mala de Hannah, da autora Karen Levine. O livro A Mala de Hannah é uma história real, porém muito trágica, que se passa em duas épocas, o da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, contando a trajetória de uma família moradora da Tchecoslováquia, e nos anos 2000, sobre uma japonesa chamada Fumiko Shioka, fundadora do grupo Pequenas Asas. Hannah era uma garota que vivia normalmente como as outras, em uma cidade chamada Novo Mesto, localizada na Tchecoslováquia. Seu pai era comerciante e tinha um comércio no mesmo prédio que moravam. Hannah gostava, um dos seus hobbies era esquiar e estudar. O fato de ser judia não mudava nada em seu dia a dia, até que seus pais ouviram algumas notícias sobre o início da guerra, que impunha restrições aos judeus. Após a separação da família, Hannah, George, seu irmão mais velho, foram para o cuidado dos tios. Porém, eles terem ido morado com os tios deles não durou muito tempo, pois também foram convocados para a cidade de Terezin, onde passaram 2 anos e foram infelizmente enviados para o campo de concentração, onde habitavam os judeus naquela época. Agora, irei falar sobre a época da Fumiko Shioka e o Museu Nacional do Holocausto, que a mesma era diretora. Se passa nos anos 2000, na cidade de Tóquio, no Japão. Fumiko Shioka, querendo saber mais sobre o Holocausto, entrou em contato com alguns ou vários até museus para conseguir alguns pertences do Holocausto, para apresentar às crianças do seu grupo e deixá-las mais intrigadas. Depois de muita insistência para os museus, recebeu alguns pertences, entre eles a mala de Hannah Brady, no que estava escrito Orphan. Entre vários pertences que Fumiko havia recebido, a mala chamou mais a atenção da mesma, que foi além na história da Hannah, descobrindo que a mesma tinha um irmão mais velho. Após isso, Fumiko conseguiu localizar o irmão de Hannah, George, e ela o trouxe para o Canadá, para o seu museu, e apresentou para suas crianças do grupo Pequenas Asas, assim conseguindo matar sua curiosidade sobre a incessável história de Hannah. Assim se encerra a história do livro. Este livro retrata uma história real do Holocausto, sendo uma história realmente muito comovente, e qualquer um que lê, ele sente um sentimento de tristeza pela história. Olá, sejam bem-vindos ao canal sobre literatura. Hoje eu vou falar sobre Karen Levine, a autora que criou o livro A Mala de Hannah. Karen Levine é canadense, trabalha na rádio CBC há mais de 25 anos e foi duplamente premiada com o Peabody Award, uma espécie de Oscar do rádio. A Mala de Hannah é seu primeiro livro, escrito com base no documentário do mesmo nome, e 2 filmes já estão sendo produzidos sobre ele. Karen Levine foi motivada a escrever A Mala de Hannah após descobrir uma mala de uma criança no Museu do Holocausto em Tóquio, Japão, em 1999. Essa mala pertencia a uma criança chamada Hannah Brady, uma vítima do Holocausto. Intrigada pela história por trás da mala e querendo descobrir mais sobre quem era Hannah Brady e o que havia acontecido com ela, Levine começou a sua jornada de pesquisa. Ela rastreou a história de Hannah desde sua infância feliz na Tchecoslováquia até sua morte em um campo de concentração em Auschwitz. A história de Hannah e sua mala se tornaram um símbolo poderoso das vítimas inocentes do Holocausto. E Levine sentiu que era importante para compartilhar essa história com o mundo, para manter viva a memória de Hannah e de todos aqueles que foram afetados pela tragédia do Holocausto. 10 curiosidades sobre o Holocausto, aeba! E uma extra. Curiosidade número 1. A palavra holocausto vem do grego. O holo, que significa todo, e o causto significa queimado. Refere-se ao sacrifício dos animais em oferência aos deuses. Ele também é conhecido como Shoah, que é destruição, em hebraico, ou seja, a destruição dos judeus. 2. A palavra holocausto tornou popular a partir da segunda metade da década de 1970, quando a rede norte-americana NBC lançou uma série sobre o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha sido mencionado os guetos judaicos, assim como os campos de concentração, ela foi duramente criticada por não ter sido tão fiel à realidade ou trivial demais. Número 3. Mais cartas e documentos
em que discutiam o Holocausto, os nazistas nunca utilizaram as palavras extermínio ou matança. Ao invés disso, utilizaram o termo como solução final e tratamento especial, além da palavra evacuação. 4. A Noite dos Cristais ou a Noite dos Cristais Quebrados foi uma perseguição deliberada contra os judeus alemães e austríacos, que a Áustria fazia parte da Alemanha nazista, feito por comando nazista entre 9 a 10 de novembro de 1938. Os nazistas saquearam em torno de 1.000 sinagogas e destruíram em torno de estabelecimentos comerciais e fábricas de propriedade de judeus. Acredita-se que 36 judeus tinham sido mortos, mas tudo indica que esse número tinha sido bem maior, muito maior. 5. Mais de 1,1 milhão de crianças morreram durante o Holocausto. Muita coisa. 6. A pior matança ocorreu nos arredores de Kiev, na Ucrânia, em 1941, quando 33 mil judeus foram mortos apenas em 2 dias. Rapaz, muita coisa mesmo. 7. A maioria dos judeus era só do leste europeu e também foram construídos para parte dos campos de concentração. Tipo, tinha muitos judeus na Polônia, na Tchecoslováquia, onde Hannah Brad viveu, na Tchecoslováquia. Número 8. Milhares de prisioneiros foram transportados para o campo de concentrações em vagões de gado. Como não havia vagões suficientes, eram quase empilhados nesses espaços minúsculos, aviados em pés em vagões apertados sem poder fazer necessidade. Eles não podiam cagar, literalmente. Sem ventilação, era comum que morresse asfixiado. A viagem mais demorada durou 18 dias. 9. A maior campo de concentração foi Auschwitz-Birkenau, localizado na Polônia. Muita gente acha que é na Alemanha, mas existem muitos outros, tipo Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka, Dachau, Buchenwald, Chelmno e Bezek e outros, etc. 10. O maior número de mortos foi em Auschwitz. Estima-se que tinha morrido entre 1 e 1,5 milhão de pessoas em sua dependência em 1940 e 1945. Essa daí é a última de todas, a extra. Curiosidade extra, que é a 11. Treblinka foi o campo com o segundo maior de mortes. Acredita-se que tinha morrido por lá uns 7.000 pessoas no período que permaneceu ativo. O livro A Mala de Hannah se passa no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. Se caso se interesse, temos alguns títulos semelhantes, como O Menino do Pijama Listrado, que conta sobre Bruno, um filho de um oficial nazista que morava perto do campo de concentração, que fez amizade com Smur, um menino judeu que foi preso no local. Também temos o Diário de Anne Frank, que conta sobre uma menina judaica que viveu na Segunda Guerra Mundial. Mano, na série 1, calma aí. Sobre a menina judaica que viveu durante a Segunda Guerra. Também temos o Diário de Anne Frank, que conta a história de uma menina judaica que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E essas foram as nossas indicações.